Boa tarde a todos. Antes de iniciar a nossa palestra da tarde de hoje, a gente vai dar alguns avisos aqui da casa. Tem palestras todos os dias, com exceção das sextas-feiras. Segunda, terça e quinta-feira, a partir das 20 horas. Quarta-feira, a partir das 14. Sábado, às 17 horas. E domingo, às 10 horas, tem palestra e evangelização infantil. E o plantão de atendimento aqui da casa é segunda, terça e quinta-feira, a partir das 19h15. Quarta-feira, a partir das 13h15. Sábado, às 16h30 e domingo, às 9h30. E a gente também, aqui na casa, tem trabalhos sociais, que todo segundo sábado do mês a gente distribui 60 cestas básicas. E a cada 15 dias tem distribuição de lanche para os moradores de rua, ali nas imediações da Cruzeiro do Sul. Então, antes de iniciar a nossa palestra, a gente vai fazer uma prece, agradecendo ao plano espiritual que aqui se encontra, por mais esta reunião, pedindo que eles nos auxiliem ao longo desse trabalho, que ilumine a nossa expositora, para que ela consiga passar os melhores ensinamentos e as nossas mentes, para que possamos assimilar todo o aprendizado. E assim, vamos pedindo ao plano espiritual que permaneça conosco ao longo de toda essa reunião, nos auxiliando e nos amparando. Que assim seja, graças a Deus. E a nossa palestrante de hoje é a Raquel, que ela vai falar sobre o tema Galho Verde, né, do livro Renovando Atitudes, é isso? Então, bem-vindo. Gente, obrigada. Antes de iniciarmos a palestra, nós gostaríamos de lembrar a todos, convidando, né, a todos aqueles que estão nos ouvindo, tanto via internet como aqueles que estão aqui presentes, que no dia 18, domingo que vem, haverá um simpósio com o Francisco do Espírito Santo Neto, no Centro Espírita Servos de Jesus, na Rua Cândido Figueiredo 492, aqui na Zona Norte. Essa rua é uma travessa da Avenida Júlio Bono. O simpósio será às 14 horas, terminando às 17h30. Não é um simpósio gratuito. Ele tem o custo de R$10, o convite, mais 1 quilo de alimento não perecível. Esse custo, ele não vai para a casa, não é para o centro. É para que nós possamos trazer o Francisco até São Paulo, porque ele vem do interior, né, junto com aqueles colaboradores que o auxiliam no seminário, e nós precisamos ajudá-lo para que ele chegue até aqui. É combustível, é alimentação, é estadia, não é? Então, enfim, é para isso. E aqueles que forem até ao simpósio também terão direito a um chá da tarde. Agora, o alimento não perecível, esse sim, esse é para casa, onde nós montamos cestas básicas também nessa casa, certo? Então, aqueles que se interessarem, que estiverem aqui, eu tenho convites hoje comigo aqui para esse evento, tá bom, gente? Bom, Galho Verde é do livro Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto. E por que Galho Verde? Esse tema vem bem a calhar com a data que nós estamos. Ele fala da infância, por isso galho verde. É a imaturidade, é o período infantil da idade cronológica. O espírito, nós sabemos, ele não tem a idade que nós pensamos que ele tem. Nós, quando nos deparamos com uma criança, às vezes, uma criancinha, lá no seu frágil corpinho de meses, nós achamos muitas vezes que essa criança, ela tem a ignorância do não conhecimento, ela tem ainda a imaturidade, ela tem a fragilidade, enfim, é aquela criatura ingênua, inocente. Só que não é bem assim. O espírito que pode estar habitando aquele corpo infantil, ele pode ter uma vivência muito maior do que aquela criatura que já tem lá seus 90 e poucos anos. Não é? É porque temos que respeitar o ciclo da natureza. Como que pode
uma criatura reencarnar com a idade que ela realmente tem. Né? Ela já vira assim de pronto nascer no corpo adulto, no corpo velho. Aí nós vamos lá lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus, junto com Nicodemos, naquele diálogo que Nicodemos tem com ele, dizendo que como pode um homem renascer de novo? Por acaso ele voltaria para o ventre de sua mãe? Que isso era uma impossibilidade. Né? Enfim, essa é uma das metáforas de Jesus em relação à reencarnação. E é difícil realmente compreender reencarnação sob esse prisma, chegando para alguém totalmente leigo no assunto e dizendo que aquele que não renascer de novo não verá o reino dos céus. Enfim, mas essa é uma outra palestra, né, gente? Esse é um outro capítulo. A criança, como diz aqui o Francisco, em um dos trechos do texto, ele diz assim: a partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos. Isso já explica muita coisa. O espírito, quando ele está para reencarnar, ele vai perdendo a consciência. A consciência que até então era plena, em toda a sua memória, em toda a sua assimilação de conhecimentos, ela vai retrocedendo. Ela vai começando a adormecer. É como nós, quando estamos com sono e começamos a dormir, parece que algo dentro do nosso cérebro começa a se desintegrar. A gente já não raciocina de acordo, já não lembra de certas coisas, não consegue nem dizer, né, certas palavras. Por quê? Porque nós vamos entrando num estado de entorpecimento. E assim acontece com o espírito quando ele está em processo reencarnatório. Quando a criança nasce, a mãe dá à luz, o espírito se choca com a nova vida. Né? Muitos dizem que é por isso o choro da criança. Né? De repente ela vê a luz, aquela coisa, cheguei, e agora? Realmente deve ser um choque, né? É que nós não lembramos disso. A gente já passou isso por tantas vezes e não lembra, né? Mas é uma realidade, é uma coisa coerente, gente, veja bem. E a lembrança do espírito, a retomada de consciência, ela vai voltando à medida que o espírito vai se reintegrando com a existência corpórea. Com o desenvolvimento de alguns órgãos, ele vai manifestando aquilo que ele já sabe, aquilo que ele vai lembrando à medida que o seu arquivo começa a despejar para fora para que ele possa manifestar. Então, outro dia eu ouvi aqui de um companheiro nosso uma frase interessante, que eu nunca tinha pensado nisso, e eu estou passando a usar essa frase, porque ela é interessante, que ele diz assim, a criança, né, ela está lá nos seus 9, 10 meses, por aí, está engatinhando, mas ela quer andar. E ela vê o adulto andar, ela acha aquilo interessantíssimo, ela para e olha, pode notar, ela olha no pé, né, o adulto se locomovendo, e ela deve lá, dentro da sua consciência, dizer assim, eu sei fazer isso, eu só não lembro como é que é, mas que eu sei. Eu já fiz isso um dia. Não é que é verdade? Ele brincou com isso, mas é verdade, né? A criança deve ter essa noção. Não digo que ela pense dessa forma, não é? Porque isso é um pensamento concebido na mente adulta, na mente já que consegue coordenar um certo raciocínio. Mas ela deve saber disso. Ela deve saber que aquilo ela já fez um dia. Ela sabe. Mas como é que faz? Como é que começa mesmo? Aí eu tenho começado a observar crianças nessa fase de idade, vocês começam a observar também como é interessante. Quantos sinais que eles nos dão de que eles realmente sabem alguma coisa e o sabem manifestar. É o próprio lance do andar. E vai vendo o adulto andar, ou uma criança, principalmente criança, a criança que já sabe andar chama mais atenção ainda, porque ele deve pensar assim, né? Poxa, tão perto de mim, em termos de tamanho, é quase do meu tamanho, já anda. E eu estou aqui. A perninha começa a se movimentar. É quando a criança vê alguém andar e começa, a perninha fica assim, ó. Só falta pôr no chão, né? Mas ela ainda não tem o equilíbrio necessário para sair andando. E assim é com o espírito. À medida que ele vai tomando a memória, o conhecimento de certas coisas que estão nele, né?
O Francisco, ele nos diz que a criança é argila frágil. Olha que interessante. É o galho verde. Ele faz essa comparação com a argila, por quê? Porque é moldável. E é por isso que existe a infância. A infância existe para que possamos moldar aquele ser que, por vezes, tem algo para ser modificado. Né? Então, é aquela criatura que, às vezes, tem uma índole, uma tendência que precisa ser mexida. Enquanto que, quando ele mostra uma índole, uma boa tendência, nós temos mais o quê? Que aplaudir, né? Que bom. Vamos motivá-lo para que ele aperfeiçoe aquilo. Sempre é bom, porque para a criança isso é muito importante. A motivação, o incentivo, para que ela realmente afirme, ou melhor, reafirme aquilo dentro dela. Porque se ela já traz com ela, ela tem mais que reafirmar. Ou quando ela mostra, isso nós não sabemos. Às vezes o espírito está mostrando aquilo pela primeira vez. É um conhecimento que ele adquiriu. E ele já está começando a pôr em prática. Então é bom que ele afirme aquilo. Agora, quando é um espírito que já traz essa coisa boa com ele, a cada reencarnação ele vai reafirmar. Porque ele está reencarnando. Então ele tem que reafirmar o que ele tem de bom. Em contrapartida, aquelas coisas não tão boas têm que serem cortadas. Né? Nós temos que prestar muita atenção na diferença, e a gente tem um equívoco imenso em relação a isso. A índole e tendência são duas coisas diferentes. Não vamos confundir. Às vezes nós chamamos de índole o que é tendência. Às vezes nós chamamos de tendência o que é índole. Índole é caráter, gente. Está no caráter. É uma coisa mais intrínseca. Ela é mais profunda. Ela está mais enraizada. Então, é mais complicado. Você, quando percebe que, que o espírito realmente demonstra determinadas coisas, tanto do lado bom como do lado ruim, e com uma certa garantia, com uma certa excelência naquilo que ele demonstra, é índole. Se for ruim, cabe aos pais, educadores, transformar isso, mudar esse trajeto. É mais complicado. Agora, quando é tendência, é mais fácil. A tendência, o nome já diz, a criatura tende ou para um lado ou para o outro. Ela está ali. Mas ela tem uma tendência, uma inclinação para este lado. Ou ela tem uma tendência, uma inclinação para este. Então, isso, por que se dá? Como é que o espírito chega a demonstrar essas tendências? Muitas vezes, nós partimos para o plano espiritual com algumas resoluções. Largar algum vício, deixar de lado determinado comportamento, determinadas atitudes, que só nos prejudicaram. Então, nós estamos ali, com esse firme propósito, e começamos a caminhar para que isso passe a não fazer mais parte de nós. Queremos deixar isso de lado. Na encarnação futura, a esta resolução, nós ainda vamos ter dificuldade de agir com isso. Então, nós vamos ter o quê? A tendência àquilo que nós fazíamos antes, mas que não fazemos mais. Mas ainda está em nós muito arraigado aquilo que até então fez parte da nossa natureza, do nosso modo de ser, as nossas viciações. Só que como nós temos aquele firme propósito de não fazermos mais, de não sermos mais, de não experimentarmos mais, então o que acontece? Nós ficamos com aquela vaga lembrança do que é aquilo, com aquela tentação de ir para aquilo, mas algo nos alerta e nos coloca de novo no caminho reto. Não é para ir. Então, isso são as tendências. Então, nesse ponto, pais, educadores, têm que estarem muito atentos, alertas para essas coisas. Porque isso é fácil da gente descobrir e não deixar que a criança vá para o caminho indevido. Agora, quando a criança manifesta uma tendência boa, é porque também uma resolução de algo bom ela traz
dentro dela. Ela pode nem ter experimentado ainda, mas ela já traz um firme propósito de fazer algo bom. Então nós temos que incentivá-la. Então temos que deixar que ela se incline realmente para esse lado bom e que faça a sua jornada dentro daquilo que ela, espírito, se propôs. Então, veja como é interessante e de extrema responsabilidade, papel de pais e de educadores. Tudo aquilo que diz respeito à criança é uma coisa muito comprometedora para todos nós. Porque todos nós já fomos crianças, né? Evidentemente. E todos nós vamos ter uma criança pela frente. Faz parte do processo. Faz parte. Né? Ou como pais, ou como educadores, ou como tutores, ou como aquela tia, aquele tio muito querido, aquela madrinha, aquele padrinho, enfim. Aquele adulto que está mais perto daquela criança. Sempre nós temos. Né? Sempre. E essa é uma oportunidade bendita que o plano espiritual nos dá. Veja bem, ela é bendita. Porque é uma tarefa onde nós podemos propiciar àquele que está começando a sua jornada a melhor coisa que ele possa encontrar. Nós podemos propiciar isso. Tá? E outra coisa, nós vamos usar muito da nossa experiência quando nós fomos crianças, para que aqueles tenham ou deixem de ter, né, o que nós tivemos ou não tivemos. Enfim, todos nós podemos dar essa parcela de cooperação em relação ao espírito que ainda habita um corpo infantil. Né? Nós não podemos esquecer, falando criança, 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 mas tem uma coisa aí que pega, vamos dizer assim. Criança é indivíduo, gente. Criança é um espírito individualizado, como qualquer um de nós. Tem aquela mãe que tem meia dúzia de filhos, né? Um é diferente do outro. Não adianta. Não adianta querer encontrar a mesma coisa em um e outro, não. Eles são diferenciados. Isso é bom para o pai e para a mãe, né? Porque as experiências ali são várias. Olha que beleza. Agora, em relação à criança, existem necessidades que são de âmbito geral. Todas as crianças ali, filhos desse pai e dessa mãe, essa meia dúzia de filhos, eles necessitam de alimentação, eles necessitam do cuidado com a saúde, necessitam de educação, necessitam do relativo conforto, que é um teto que possa abrigá-los. Isso é comum a todos. Agora, cada um deles tem a sua necessidade individual. Não adianta querer dar para o Joãozinho aquilo que a Mariazinha precisa, sendo que o Joãozinho não precisa. Então, aquela questão até da atenção. Existem filhos que requerem uma atenção maior. Talvez por serem até problemáticos. E o outro não. O outro não é. Então, o pai, a mãe, tem que saber diferenciar essa questão de uma forma muito delicada. Para não criar problemas para nenhum deles. Para que todos compreendam que o irmãozinho, a irmãzinha, possui uma necessidade em particular. Porque aquele que, às vezes, o pai não é por mal. Gente, não é por mal, de forma alguma. É tudo em nome do amor paterno, amor materno, tudo. Tem aquele filhinho que faz a lição direitinho, bonitinho, toma banho certinho, sem a mãe precisar brigar, sabe? Sabe calçar o sapatinho sozinho, se veste, come, não dá problema, come de tudo, né? Não dá problema de saúde. Quando tem outro que não faz lição se a mãe não está perto. E ali, né? Puxando as orelhas, não calça o sapato. Não quer saber de se agasalhar para sair no frio. Não come isso, não come aquilo, não come aquele outro. Vive resfriado, vive com problema disso, daquilo, tem que levar no médico. Aquele que nada disso precisa, ou não precisa desse tipo de cuidado materno ou paterno, é aquele espírito que
na maioria das vezes, ele já superou essa fase. Então, ele veio para dar o equilíbrio nesse lar, sendo que ele até ajuda, às vezes. Então, ele acaba por ser independente, voluntarioso, para poder ajudar o pai e a mãe. Porque aquele irmãozinho requer tanto, ele acaba ele mesmo fazendo as coisas que ele precisa fazer. Por quê? Ele tem uma certa maturidade para isso, enquanto o outro não tem. Ele até vai ajudar naquele que precisa. Então, é por aí que nós temos que perceber a diferença e não deixar que esse filho também, esse independente, voluntarioso e mais maduro, sinta uma certa rejeição. Ao contrário, ele tem que sentir que ele, vamos dizer assim, ele se vira sozinho, mas a mãe e o pai têm que estar ali também, atentos com ele, para que ele não perca isso. Porque de uma forma ou de outra ele pode se desmotivar a continuar a ser assim, por ver que não tem a atenção da mãe e do pai. Olha a delicadeza. Olha como a coisa é individual, a ponto disso poder acontecer. Então é onde os pais têm que usar de um equilíbrio muito grande e dar a atenção igual para todos, mesmo sabendo da diferença que existe entre um e outro. Porque criança, a gente sabe, hoje em dia a gente sabe, a criança é muito esperta. A criança é esperta. E se a criança também, ela pega o ponto fraco do pai e da mãe, um abraço. Porque ela não esquece nunca mais onde é que o pai e a mãe são mais frágeis. Onde é que o pai e a mãe se deixam levar. E isso a criança, às vezes, ela não faz por mal também. Ela não faz. Ela, por requerer atenção, às vezes, ela usa isso que ela já pegou no pai e na mãe, o tal do ponto fraco do pai e da mãe, para requerer a atenção deles. Tá? E não é por mal. Enquanto tem outras que toma cuidado. Vai fazer mesmo na base por querer a chantagem, na base da chantagem, na base do egoísmo. Olha a índole. Olha a índole. Então, olha como o pai e a mãe têm que ser espertos também. Conhecer tudo isso. Mas, graças a Deus, porque isso é de Deus, o pai e a mãe têm uma coisa chamada intuição. Né? A intuição também ela é difícil falhar. Difícil falhar. Principalmente a materna. Principalmente a materna. Por duas questões básicas. Primeiro, porque a mãe, ela gera. Ela tem um contato com o espírito, antes do espírito reencarnar ali, antes de estar nos braços dela, ela tem um contato muito mais particular e íntimo com o espírito. É ela que tem a sensação da presença do espírito. O pai e todos aqueles que estão envolvidos na gravidez, eles sentem de uma forma diferente. Tá? A mãe não. A mãe ela tem aquele contato 24 horas por dia com aquele ser que está com ela. E outra coisa, por ser mulher. A mulher é diferenciada nisso. Né? A questão da intuição feminina. E pela questão da maternidade. Maternidade que nós sabemos que perante o plano espiritual é um dos, se não for o último recurso usado pelo plano maior, para que dois espíritos possam fazer as pazes, vamos dizer assim. Porque amor de mãe e filho é um amor que não tem igual. Não tem, né? Aquela questão de dar a vida mesmo, principalmente a mãe. É o de dar a vida. Tudo em benefício do filho. Aí os homens podem pensar assim, mas e nós? Vocês, o dia que vocês forem mulheres, habitarem um corpo feminino, vocês não sabem o que é. Mas hoje nós já sabemos que, independente de ser homem ou de ser mulher, todo espírito tem essa sensação. Quando ele vai buscar lá no fundo do seu ser, lá no íntimo, ele busca. Por quê? Justamente porque muitos que hoje estão num corpo masculino já foram mães, já estiveram num corpo feminino, então sabem o que é isso.
sabem é que hoje esse lado está um pouquinho, né? Está adormecido também. Está obscurecido. Mas é só momentaneamente, é só por uns anos. Até que venha novamente a necessidade de estar num corpo feminino, de ser mãe. Então, isso tudo é muito delicado. O Francisco, ele aborda um parágrafo, que eu vou até ler para vocês. É um parágrafo de 3 linhas, ele é bem curtinho, mas é muito importante. Que diz assim: todas as crianças gostam e necessitam de correr, de brincar, de estudar, de comer e de ser educadas convenientemente. Mas cada uma terá características peculiares. Não poderá correr, não poderá brincar, não poderá estudar e comer como as outras, nos mesmos moldes e figurinos. Porque até então nós estamos falando das crianças consideradas saudáveis e as que não são. Existe realmente uma particularidade aí. E nós sabemos que esses espíritos, eles estão envolvidos em alguma situação que faz com que eles reencarnem com essas características. Envolvimento este que não é só do espírito que está ali, encarnado nessa situação, mas que compreende os pais também. Então, são casos à parte, mas que não deixam de, não podemos, aliás, deixar de reconhecer que também ali existe uma individualidade, que também ali existe uma necessidade que é só dela. Então, nós temos que englobar também esse tipo de situação e considerar. Talvez muito mais. Né? As chamadas crianças especiais, por exemplo. Elas são especiais. Claro que são. Porque elas são criadas com uma certa especialidade. Elas não são diferenciadas. Não. Elas são especiais por algum motivo. Elas não são como as outras. Né? Elas têm alguma particularidade, alguma peculiaridade, algum limite, às vezes, que tem que ser encarado de forma natural perante a providência divina. Ela pode não ser, que ainda hoje existe preconceito, tá? A gente sabe que existe. Ela pode não ser encarada com naturalidade perante a sociedade, às vezes perante a família, às vezes perante as outras crianças, mas perante Deus, ela é encarada com naturalidade. Porque se aquilo aconteceu, se ela precisa disso, se ela tem essa necessidade nesse momento, perante Deus isso é natural. É uma necessidade como outra qualquer. Né? E é algo que não é por acaso. Alguma coisa deve ter para que aquilo esteja acontecendo. Como outras coisas também acontecem e que nós não encaramos dessa forma. Engraçado, né? Às vezes coisas até mais graves. Coisas até mais delicadas. E a gente não tem preconceito. Por quê? Porque visivelmente, aparentemente, a criança é normal. Gente, isso é muito doloroso. Isso é doloroso. E às vezes isso parte dos próprios pais, que tentam cobrir o sol com a peneira, mostrando uma característica que a criança não tem. Isso é passado para a criança, esse preconceito. Então, a partir da educação, ela tem que saber que ela tem uma necessidade especial, que ela tem um limite, que ela é uma criatura diferente das outras. Por quê? Porque é uma própria defesa para ela saber isso. Porque senão ela mesma passa a ignorar o que ela é, quem ela é, quais as necessidades que ela tem. Se ela não encara isso, se não a auxiliam-na a encarar isso desde que ela possa encarar e saber a realidade dela, ela não cria defesa. Ela não sabe. Enquanto que, quando ela se conhece, ela mesma se posiciona. Ela sabe. Então, isso é uma outra coisa muito delicada também. E só quem passa sabe, né, gente? Não dá pra gente ficar
comentando muito em cima de uma situação que nós, em vivência, desconhecemos. A gente pode conhecer de perto, mas não em vivência. Pelo menos não nessa vida, né? Pode até ser que nós já tenhamos isso em nossa bagagem. Ou teremos. Ou teremos. Porque quando nós aprendemos, nós assimilamos um determinado grau de conhecimento e de ensinamento, é para nos prepararmos para próximas encarnações também. A gente nunca sabe o que está por vir. Essa encarnação está linda, né? Mar de rosas, nossa vidinha do jeitinho melhor possível. Só que, se nós nos fortalecermos, nos enchermos de energia, fé, conhecimento, nas próximas vidas pode acontecer o que for. A gente vai encarar com naturalidade também. Essa é a questão. Por isso que nós temos que pensar nos dias que ainda estão por vir. Isso não é pessimismo, gente, nem negativismo. É uma coisa chamada realidade. A gente tem que encarar isso, porque a partir do momento que nós nos encaramos ali no espelho, como filhos de Deus, todos iguais. Então, se nós somos todos iguais e filhos de Deus, por que que aquela criança pode ter aquelas deficiências e eu não? Se somos todos iguais. Aí nós vamos ter que responder isso aí, né? E como é que a gente responde isso? Para o espelho, eu digo para o espelho. Não precisa nem ser para o outro, mas ir para o espelho. Como é que isso funciona? Nós temos que ser, então, sejamos iguais e naturais perante a situação. Bom, gente, nós já vamos terminando. Lembrando sempre que os pais devem ter sempre em mente algumas características de educação, ou adotá-las ou não. Existem pais que lidam com egoísmo, sabe? Aquela coisa, primeiro eu, depois meu filho. Porque eu sou mais velho, eu sei mais, e primeiro o meu bem-estar, depois o dele, tá? Segundo, comodismo. O comodismo, ele está muito ligado à permissividade. É cômodo para muitos pais deixar que o filho ultrapasse os limites. Sabe por quê? Porque não dá trabalho. Aquela coisa, pai, posso? Pode. Pode. Por quê? Sabe, porque se eu disser não, eu vou ter que explicar por que não. Muitas vezes eu tenho que provar por que não pode. Isso vai me dar um trabalho imenso. Nossa, eu vou perder quanto tempo fazendo isso? É mais fácil eu dizer pode. Ah, pode. Pode, vai, que é uma beleza. Né? Então, sabe o que vai acontecer? Além disso, existe a questão de pais que são castradores. Sabe, o pai castrador? Nada pode. Esse é o contrário. Esse nada pode. O filho, ele vai manifestar uma ideia. Não, ele não sabe. Ele é criança, ele não sabe nada. Sabe? Ele não pode nada, nada ele sabe. Então, é aquele pai, aquela mãe que passam a enclausurar o filho, achando que a criança eterna vai precisar de proteção eternamente, porque nunca vai crescer. E não cresce mesmo, né? Não vai crescer mesmo. Então, eu vou deixar fazer tudo. Não. Aí é que entra o segredo da coisa. Para a perfeita educação. Equilíbrio e respeito. Duas coisas dificílimas. O que se diz a educação. Equilíbrio por quê? Porque precisamos ver a necessidade real daquele espírito. Respeitá-las. Saber exatamente a hora de dizer o sim e a hora de dizer o não. E respeito a característica real de cada um deles. Até onde meu filho é criativo. Até onde ele tem deficiência para expor suas ideias e seus pensamentos. Até onde ele tem suas carências. Isso é respeitar. Respeitar. Ele tem que manifestar isso, senão nós também não vamos saber. Aquele castrador, o pai e a mãe castrador, que não deixa o filho manifestar, isso ela não vai nem saber. Ah, mas ela não pode, porque de repente, né? Tem pais que falam assim, não vou deixar não, porque de repente, vai que mostre. Gente, esse de repente pode não chegar nunca. Se você não dá vazão
alguma coisa nesse sentido para que o filho mostre realmente quem ele é, suas tendências, sua índole, como é que você vai educar? Você tem que deixar até um certo ponto. Sabe, até um certo ponto, tá puxando ali, né? É como a gente faz com o animalzinho, né? Você solta, vai soltando, de repente, opa, já vi onde que está o problema. Ou então, poxa, já vi onde que ele faz a coisa direitinho. Então, aí é que está, o equilíbrio e o respeito. Isso não é fácil, gente, tá? A gente fala assim, parece, né, que é uma coisa, amanhã eu vou passar a fazer. Não, é agora que tem que passar a fazer. Só que precisa esperar a oportunidade para agir. Né? E os pais dominadores e controladores. Aqueles que querem que o filho lhes dê conta de tudo o que acontece com eles. Isso, ele se refere mais até à parte adulta. É a superproteção. Superproteção. Porque pai e mãe acham que sempre vão poder fazer tudo pelos filhos, esquecendo que muitas vezes os filhos nos ensinam. Então, olha aí, olha onde começa a entrar a igualdade como espíritos. Pais generosos, isso para terminar, gente. Pais generosos de espírito totalmente isento de crítica destrutiva, aproximam-se das crianças, com o objetivo real de lapidá-los num clima constante de amor e compreensão. Jamais se esquecendo de que elas não são suas propriedades. Os filhos nos são um empréstimo para que momentaneamente morem em nosso recinto doméstico para depois voltarem para Deus. Então nós emprestamos o nosso rótulo de pai e de mãe, nós emprestamos o nosso recinto doméstico e nós damos nosso amor, nosso carinho, a nossa proteção, a nossa compreensão, aquilo que de melhor nós temos. Isso nós damos, nós não emprestamos. Porque nós não pedimos de volta. Isso a gente dá. Dá desprendidamente. As crianças são também criaturas de Deus, a caminho da luz, assim como nós. Se nós chegamos nessa fase da nossa idade, da nossa vivência terrena, querendo progredir, querendo evoluir, aquele que é criança hoje, um dia vai crescer e vai querer a mesma coisa. E nós temos que facilitar esse caminho. É nossa obrigação e nosso dever. Que assim seja. Parabéns pela palestra. Dá até vontade, né, de ter um monte de criança. Não, então, eu queria comentar duas coisas. A primeira é que essa sua palestra tem muito a ver com a aula que eu assisti na federação. Acho que como é o mês do Allan Kardec, eles fazem algumas homenagens. E o Allan Kardec, naquela época, ele fez um estudo sobre os educadores. E ele achava que os educadores eles não estavam tão preparados para lidar com as crianças como eles deveriam. Ele diz assim que o educador, o pedagogo, ele tem que estudar tanto quanto um médico, um físico, um astrônomo, porque ele tem que saber detectar as imperfeições da criança e fazer e reprimir esse lado que talvez não seja tão bom, e ao mesmo tempo ele tem que incentivar que ela manifeste aquilo que ela tem de melhor. E ele falou que não é qualquer pessoa que está preparada para fazer isso, que esse papel de educador é algo muito sério, que devia ser, que a sociedade deveria investir tanto no educador, como ela investe talvez num dentista, num cientista, num físico. Eu achei bem interessante mesmo. E nós ainda passamos por esse problema, né? Kardec dizia isso no século XIX. E nós ainda temos esse problema. Realmente, André, é verdade, porque o pai e a mãe,
é um comprometimento que vem de corpo e alma. Agora, o educador é por amor que ele abraça a tarefa. Ele abraça a tarefa por amor. Então, ela é uma vez eu ouvi uma frase que é verdade, que o papel do professor é um seminário. É como de um seminarista. É uma coisa, é difícil, é muito ligada à divindade. Porque é uma extensão do lar, né? E na outra coisa é uma pergunta mesmo. Essa questão até as pessoas não comentam, até por motivo de preconceito, mas assim, quando você percebe que a criança ela tem uma tendência talvez homossexual, você tem que tentar colocar ela no... Assim, você tem que respeitar essa opção, ou você tem que tentar aproveitar que ela é criança, tentar fazer com que ela aceite talvez... eu não tenho uma opinião formada, por isso eu estou perguntando. Essa questão, Andréia, ela é delicada no seguinte ponto. Até onde nós vamos analisar o comportamento da criança para chegar a essa conclusão? Porque dependendo da idade cronológica da criança, ela mesma não tem noção dessa diferenciação. Ela não tem. Ela age naturalmente. Nós, com os nossos olhos de adultos, é que enxergamos essas coisas. Você entendeu? Por exemplo, vou citar só um exemplo assim que considero até banal. Um menino, vamos supor que reencarne o espírito de num corpo masculino, num lar onde existem 3 irmãs. Ele tem 3 irmãs, ele é o 4º filho, é homem. O que ele vai ver dentro de casa? Boneca, fogãozinho, panelinha. No princípio, quando ele é pequenininho, ele vai brincar com as irmãs. Ele não tem outra pessoa com quem brincar. Ele vai brincar de panelinha, ele vai brincar de boneca, a menos que alguma das irmãs vá e se disponha a brincar com ele de carrinho. O que é difícil. O que é difícil, porque a maioria é mulher. Então elas se unem lá e vão brincar de Barbie. Entendeu? Então ele prefere se juntar a elas, porque é o número mais numeroso, e porque ele ainda é pequenininho. E quando ele vai lá com o carrinho, pedindo para uma das irmãs para brincar de carrinho, só para lá, menino, deixa eu brincar aqui. Então ele prefere se unir do que... Agora, se os pais, ou outro adulto qualquer, perante essa situação, achar que o menino tem tendências homossexuais, é ir um pouco longe demais, né? Então, é relativo. É relativo. Nós temos que ser por demais atenciosos e ponderados para chegarmos a uma conclusão dessa, para podermos tomar uma providência. Entendeu? Então, é delicado nesse ponto. A gente não pode garantir, ter ali a coisa muito firme, dizer, calma. Mas você acha assim que o objetivo dos pais seria talvez, no caso de realmente ter essa tendência? Ela vai falar. Aquilo está muito aflorado. Você acha que aí é outra situação. Aí é uma outra situação. Tá? Mas aí nessa outra situação, mesmo na mais tenra idade, você não sabe. Você não sabe. Ele não vem escrito na testa. Você vai ter que deixar passar um tempo para que se pronuncie alguns elementos que realmente vão te dar a exata noção disso. Exatamente. Mas aí talvez não sei também, Pode mas falar. Talvez não seja na idade infantil. Exatamente. Porque Por isso a que eu opção acho, sexual que que caracteriza essa questão infantil até 7 ou 9 aí anos. É que está. E aí? Quem pode garantir? O que seria realmente a idade infantil para isso? Entendeu como é delicado? É a mesma coisa que nós falarmos da mediunidade na criança. Jorge Andréas. Jorge Andréa, né? Andréas. Jorge Dá uma Andréas. procurada nesse Jorge André, que acho que ele tem um livro só disso. Que eu me lembro, eu acho que eles falam para não incentivar, para botar na linha correta e que, lógico, talvez instruir, que com mais tempo a própria pessoa
pode seguir as suas opções. Pois é, Leandro, Até justamente, lidar porque com naturalidade. O caso, assim, a gente observa, né? Mas o caso, ele tem N variantes. Tem uma que, só um segundo, ele está lá, aquilo entra como uma certa punição, e tem que estender a vida toda, um certo conflito interno. Tem uns que ele vai poder se manifestar, porque aquilo vai ter algum efeito positivo. São muitas variantes. Uhum. É complexo. Não se pode garantir. Uma das coisas que a criança faz, que eu acho que você tem que prestar muita atenção na hora que você vai justamente julgar antes daquilo que a criança está sendo. Porque a criança está na época de experiência. Então, muitas exatamente. vezes ela pega uma boneca, um menino pega uma boneca ou passa um batom, não quer dizer que ele vai ser isso ou vai ser aquilo. Verdade, não, Mas isso simplesmente mesmo. como é passar um batom? Às vezes é só uma curiosidade, mas aí você tem que perceber pelo comportamento com o tempo, né? Então, olha a questão, olha, isso é tão delicado, porque numa situação como a Rachel colocou, existem filhos, homens, digo filhos, homens, que diante disso sofrem a repreensão do pai de uma forma muito brusca, principalmente do pai. Sabe, do pai? Onde já se viu meu filho fazer... Pronto. Aquilo pode marcar a criança. E ela, em contrapartida, vai dizer, só porque meu pai falou, também agora você. E às vezes a repreensão, quando a pessoa é muito repreendida, muito isso, muito aquilo, ele tende a ir para o outro lado. Sim, é o que eu estou acabando de falar, exatamente. Faz. Então, por isso que nós temos que ter cuidado, porque isso é um tipo de situação em que você tem que sentir a firmeza para garantir. Ou então, espera aí, vamos ver, vamos com calma. E ter a visão realista. Porque tem muitas dessas questões, gente, não só essa, como outras, que pai e mãe fazem questão de não enxergar. Não é? Não enxergar. Tudo isso acontece na casa do vizinho. Na minha, não. Então, olha a falta de visão real dos pais em relação a isso. Exatamente, Leandro. Mas o pai, a mãe, como nós falamos aqui na última frase, o pai e a mãe, que tem aquela visão de que o filho que está ali não é propriedade dela, não é um espírito que ela talhou, ela simplesmente emoldurou. Sabe? Aquele pai, aquela mãe que enxerga o filho como um espírito individual, um irmão perante Deus, vai ter outra postura. Tem outra postura. Deixa eu te perguntar, Fala, Maria. o homossexualismo é espiritual, vem de outras vidas ou não? Pode Existe ser essa sim? teoria. Existe essa teoria. Existem muitos espíritas que defendem essa tese de que, devido ao espírito ter tido várias encarnações no mesmo sexo, numa encarnação futura, onde ele muda o sexo, ele traz as tendências, aí lá, nós vamos cair lá na tendência, a tendência das vidas anteriores. Então, é uma teoria muito bem aceita, tá? Se você for enxergar por esse lado. Porque como nós falamos das tendências aqui, como funciona, ela é concebível, né? É bem lógica, se for por aí. Agora, vamos deixar bem claro que, a partir do momento em que o espírito tem o seu sexo definido para a reencarnação, ele tem sim que se forçar a vivenciar dentro dela. Certo? Porque ele está tendo, naquele corpo, feminino ou masculino, a oportunidade de progresso e de evolução dentro das oportunidades que aquele sexo estará lhe trazendo. Esta é a questão. Tá? Não é a questão, ai, é pecado, é o fim do mundo, é aquela coisa toda. Não, gente. Pode acontecer. Né? Nós não estamos aqui para julgar, para criticar esse comportamento ou essa escolha do espírito. Mas dentro de uma explicação racional na doutrina espírita, esta tese é a tese mais provável que seja. Obrigada. Né? Apesar que esse assunto é um caminho muito longo, que ainda tem muita coisa, né, a ser estudada dentro disso. Né? É que esse assunto da homossexualidade é
ele é um assunto delicado, né? Inclusive no Muito. meio espírita, ele tem assim divergência de Por isso que eu, não por isso que eu tem, falei para ela assim, que é uma tese, é uma teoria, existem outras. assim, o que eu queria lembrar é a opinião do Emmanuel. O Emmanuel fala sobre isso no livro, acho que é Sexo e Vida. Sexo e Vida. Sexo e Vida, o Emmanuel. E assim, ele fala com muito cuidado até, né? Então ele cita alguns casos, ele fala assim, uns vêm por se desequilibram sexualmente numa encarnação, ou desequilibram outros, também, e ele vem num corpo contrário àquela tendência forte que ele tem. Então ele vem para se reequilibrar. Há casos que vêm também num corpo contrário à tendência mais forte que tem, mas assim, um espírito vem para executar algumas tarefas, por exemplo, ele não quer envolvimento com o sexo. Então ele vem num corpo assim, ele fica alienado ele mesmo procura se afastar. Se afastar, né? Então assim, são casos e casos, né? São casos mesmo. Nossa, existem mesmo muitas, que nem a gente não pode também taxar, né, a homossexualidade num homem generoso, delicado, como numa mulher mais, não é? De jeito nenhum, não tem nada a ver. Aquilo que nós falamos. O homem, às vezes, hoje ele é homem, hoje ele é pai. Quantas vezes ele não foi mãe? E vice-versa. Quantas mulheres hoje, mães, não foram pais? Então, trazem dentro de si, né, algumas características dessas encarnações. Isso não tem nada a ver com homossexualidade. E a gente confunde bastante, viu? Sim, claro. Exatamente, é o equilíbrio. Sim. Ô, Léo. Exato. São as masculinas. Tem até mais testosterona. Questão E é física aí mesmo. É que tem uma contraparte física e elas acabam sendo mais práticas, guiam um carro assim super bem. Eu já vi casos, é verdade. Isso Você é vê, preconceito. nossa, parece. Não, que é... Não, é verdade, não é preconceito. É que eu peguei alguma coisa mecânica, sabe? Então quer dizer que Freud está certo. Quando? Quando ele disse que dentro de um corpo existe um homem e uma mulher. Com certeza. Então a teoria freudiana está certo. Tá certo. Dentro da Dentro de um doutrina corpo, espírita, né? corpo existe um homem e uma mulher. E esse homem e essa mulher vai se fortalecer de acordo com o habitat que você está. E aí é onde entra as tendências, né? Que for a sua palestra, onde entra as tendências. Você vai fazer aflorar de acordo com o teu habitat, de acordo com a tua necessidade, né? Dentro da sua necessidade, como você cria o teu filho. Se você criar o teu filho homem como uma princesa, ele vai ser uma princesa. Se você criar a tua filha mulher como um caminhoneiro, ele vai ser um caminhoneiro. Como o Márcio disse, o Márcio acho que pegou um ponto super legal aí, que tem um caminho a ser seguido, que pode ser o quê? Desvirtuado. A gente comentou sobre é o lance da tendência. Normal, e ainda depende de companhias, existe um desvio de caminho. Tendências. Eu torno a reforçar. É a tendência. Bom, gente, nós já estamos extrapolando. Vai longe. Um bom dia das crianças para todos, né? Vamos lembrando sempre o capítulo 8 do Evangelho, que nos diz: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E é nesse sentido que nós temos que pegar a criança que existe em cada um de nós. Né? Uma boa noite a todos. Raquel, obrigada pela palestra. Agora a gente vai passar para as vibrações e depois o passe. Então, vamos elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, ao plano maior, por essa oportunidade maravilhosa da vida, que é tão preciosa. E vibrando, vamos vibrar por todos aqueles nossos irmãos mais necessitados, a fim de transmitir os nossos melhores sentimentos de amor, de paz, de tranquilidade e harmonia.
Vamos vibrando por todo o planeta Terra, imaginando uma intensa luz dourada sobre todos os países, todos os povos, principalmente aquelas regiões onde ocorrem os conflitos, em que as pessoas passam privações materiais e até afetivas, pedindo que o plano espiritual os ampare, para que eles possam suportar todas as dificuldades dessa encarnação. Vamos vibrando também pelo nosso Brasil, pelos nossos dirigentes, que eles tenham discernimento e retidão de caráter para governar o nosso país. Vamos vibrando também por todos os nossos irmãos desencarnados que se encontram em situações difíceis, na crosta, no umbral e nas trevas, que eles possam ser socorridos por espíritos amigos, que eles possam encontrar o arrependimento e que uma nova chance seja lhes dada. Vamos vibrando por todos aqueles irmãos encarnados que se encontram nos hospitais, nos presídios, nas ruas, abandonados, muitas vezes entregues ao vício da bebida, que o plano espiritual, os seus mentores possam auxiliá-los, para que eles consigam fazer dessa encarnação a mais proveitosa possível. Vamos vibrando pelas crianças, todas aquelas que estão nas ruas, nos orfanatos, abandonadas, carentes de um lar, que elas também possam encontrar pessoas amigas que possam acolhê-las em seus lares, possam lhe dar todo o afeto e educação que elas merecem e precisam. Vamos vibrando pelos nossos locais de trabalho, por todas aquelas pessoas que trabalham conosco, nossos colegas, pedindo ao plano espiritual que nos auxilie para que possamos ser um ponto de luz nesses locais, trazendo alegria, harmonia e muita tranquilidade aos nossos ambientes de trabalho. Vamos vibrando também pelos nossos lares, por todos os cômodos de nossa casa, por todas aquelas pessoas que residem conosco e pedindo ao plano espiritual que nos auxilie a manter o respeito, o amor dentro de casa e que eles nos ajudem a nos relacionar melhor com todos os nossos parentes e familiares, inclusive aqueles mais difíceis. E por fim, pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, nós que somos os mais necessitados, carentes, que os nossos mentores estejam sempre conosco, nos auxiliando, nos amparando nos momentos difíceis, de forma que essa encarnação, até agora, seja a melhor de todas. E por fim, vamos agradecendo a Deus mais uma vez pela oportunidade da vida, por estarmos aqui hoje, por essa reunião. Vamos agradecendo ao plano espiritual que esteve aqui conosco e pedindo que eles nos acompanhem até nossos lares, para que possamos lá chegar com segurança. Que assim seja, graças a Deus.